o presidente Lula já liberou mais da metade do total previsto para esse ano em emendas parlamentares. A gente retorna então a Brasília. A Luciana Verdolim acompanha todas as negociações também do Congresso Nacional. Será que essa liberação pode facilitar na votação das propostas de interesse, principalmente do governo, Luciano? Ainda tem muita reclamação, Tiago, porque os deputados e senadores fazem a seguinte conta. Tudo bem que foi mais da metade, um pouquinho mais do que a metade dos 46 bilhões de reais em emendas parlamentares que deverão ser distribuídas agora em 2023. Mas os parlamentares lembram que a gente já tem aí 8 meses da administração federal. Por isso, o ritmo continua baixo e as pressões e reclamações lá no Congresso Nacional também vêm se avolumando. Isso, se a gente levar em consideração que ainda tem a insatisfação em torno da demora da reforma ministerial, a situação para o governo fica cada vez mais complicada. E projetos importantes podem acabar sendo deixados um pouco de lado até que deputados e senadores consigam aí a liberação total de recursos prometidos pela administração federal. A gente tem uma arte que mostra que nas emendas parlamentares o total são 46 bilhões de reais. As emendas individuais são as que têm o maior volume de liberação. Até agora, 77% já foram liberadas, algo em torno de 16 bilhões de reais. São 15 bi em emendas de bancada e emendas de comissão. Apenas cerca de 5 bilhões de reais desse montante já foi disponibilizado aqui pelo Palácio do Planalto. E as chamadas emendas de relator, que agora, neste ano, mudou de nome, está sendo chamado pelo Congresso Nacional de emendas extras, de 9 bilhões e 800 milhões de reais, apenas 2 bilhões e 700 foram disponibilizados pela administração federal. Por isso, a chiadeira dos parlamentares e a cobrança de que essas emendas sejam liberadas não só às vésperas de votações importantes, mas sejam liberadas de acordo com o cronograma definido com os ministérios para que os recursos possam efetivamente chegar nos estados e municípios para beneficiar a população. Pelo menos esse é o discurso dos deputados e senadores. Pois é, relação executivo-legislativo sempre regrada a essa liberação de recursos. Luciana Verdolim, você continua acompanhando esse assunto até já. Mais um giro com os nossos comentaristas. Amanda Klein, queria perguntar para você, a liberação está ligada diretamente à aprovação das matérias e tem muita chiadeira ainda? Está e sempre esteve neste governo e em todos os outros, né, Tiago? Também não podemos ser ingênuos. Agora, o pulo do gato está justamente nessa arte que a gente mostrou, essa ilustração, para quem nos acompanha por imagens, naquela emendas de comissão, né, que a Luciana falou, que são as emendas extras, melhor dizendo, que são as antigas emendas de relator. Voltamos com a arte, maravilhoso para quem nos acompanha por imagens. De 9,8, apenas 2,7 liberados. Então, um pouco menos de 1/3 do total. E é essa a principal demanda dos parlamentares, porque nessas primeiras duas caixinhas aqui, individual e de bancada, são emendas impositivas, obrigatórias. O governo é obrigado a pagar para o parlamento. Ele controla as votações e fica naquele jogo de barganha justamente nessas últimas aqui, que correspondem a quase 10 bilhões de reais. Essas emendas estão nas pastas, né? Então, em vários ministérios, e os parlamentares podem fazer as suas indicações. Aí o governo libera como quiser. Duas atenções aí. Primeiro, a LDO do deputado Danilo Forte, nós o entrevistamos aqui na semana passada no Jornal da Manhã. Ele pode incluir um mecanismo, uma engenharia ali para tornar essas emendas, sobre as quais o governo mantém poder de barganha, em emendas impositivas e obrigatórias. Dá mais poder ao parlamento, que é o que tem acontecido progressivamente nesses últimos anos, esvazia o poder do executivo. E é claro que reforma ministerial, quando você tiver uma reforma ministerial, principalmente importantes deputados de PP e republicanos, possivelmente ocupando ministérios-chave, você pode aumentar também o ritmo de liberação dessas emendas. Essa possibilidade, Segre, de transformar essas emendas extras em positivas, que a Amanda destacou, e também o próprio Danilo Forte, o deputado, destacou aqui para a gente, a possibilidade de se criar um cronograma para pagamento dessas emendas na LDO, para evitar essa liberação bem às vésperas de votações importantes. Seria importante criar algum mecanismo nesse tipo? Teríamos que mudar a emenda curricular das escolas, Lívia, porque
Está sendo ensinado que a conformação da República, baseada nos 3 poderes, tem no caso brasileiro, que é o presidencialismo de coalição. Mas estamos migrando, como disse o nosso colega Piperno, para um parlamentarismo de extorsão, em que o Congresso pega dinheiro e vota de acordo com o dinheiro que lhe é entregue, através dessas emendas neste caso. É uma questão totalmente prejudicial para o próprio governo, porque colocou como uma metodologia de trabalho que se não tem dinheiro, não tem votação. E quando a gente avalia a história e a conformação da República, os deputados deveriam representar o povo e os senadores aos estados. Nesse caso das emendas, parece que essa conformação de representatividade está um pouco alterada, em função de que, se não tem dinheiro, a representatividade é subjetiva.